Falando em nós, você já ouviu falar em desenvolvimento front-end e back-end? Não? Então fica comigo nesse vídeo que é hoje que você entende. Mas antes, os sistemas. Bom, o primeiro passo para compreender o que é o front-end e o que é o back-end é entender que um sistema ele pode ser dividido, tanto para fins de organização do código, de facilidade de manutenção, de permitir que times de desenvolvedores diferentes trabalhem em porções diferentes do código, então é possível fazer essa separação. O sistema, de forma geral, ele é definido como um conjunto de componentes interrelacionados, interdependentes, que trabalham juntos para uma finalidade específica. Eles formam um todo complexo que sem cada partezinha dessas não faria sentido, né, para chegar num determinado fim. A gente pode tomar como base até o nosso próprio corpo humano, né, que é um sistema composto por diversos componentes, que no caso são os nossos órgãos, cada um contribui para o funcionamento do corpo como um todo, né, eles podem até ser divididos em subsistemas, como sistema respiratório, sistema digestivo, né, sistema circulatório, por exemplo, mostrando essa interoperabilidade entre eles. No contexto da tecnologia, um sistema é uma solução que compreende tanto o software, que seria a parte lógica, quanto o hardware, que é a parte física, onde ele é implantado para atender determinado objetivo, que normalmente é automatizar algum fluxo, algum processo, que do contrário seria muito custoso de fazer manualmente. Sobre componentes e camadas. Bom, o sistema então é composto por componentes, que são as porções, que são as partes individuais, cada qual com as suas funcionalidades. Por exemplo, a gente poderia ter um componente responsável pela exibição de um formulário. Então ele é próprio só para isso, ele tem essa preocupação. A gente pode ter um outro componente responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Então toda vez que a gente precisa ler uma informação, gravar uma informação no banco, é com esse componente que a gente faria isso. Os sistemas normalmente são organizados em camadas que reúnem componentes em comum. Por exemplo, a gente pode ter a camada de apresentação com todos os componentes que têm essa responsabilidade. Então, imaginando um sistema educacional, por exemplo, desenvolvido para uma instituição de ensino. A gente poderia ter telas para cadastro de alunos, de docentes, de disciplinas. Cada uma dessas telas poderia ser um componente que todos pertenceriam a uma camada de apresentação. Porque a responsabilidade dessa camada é só cuidar da apresentação do sistema. Nós poderíamos ter também uma outra camada responsável pelas regras de negócio, que é como os dados dos sistemas vão ser tratados, vão ser processados. Por exemplo, para eu saber se um aluno foi aprovado ou reprovado numa disciplina, eu tenho que ter em algum lugar do meu código uma regra que indique, olha, se ele tirou uma nota maior ou igual a 5, ele está aprovado, senão ele está reprovado. Os sistemas, eles têm essa parte de regras de negócio. Eu estou falando de sistema educacional, mas poderia ser um sistema para uma indústria, poderia ser um sistema para um shopping, poderia ser um sistema para uma cafeteria. Uma outra camada comumente utilizada é a de persistência, que significa o quê? É o armazenamento permanente dos dados da aplicação. Então, a gente está falando aqui de banco de dados, né? Os cadastros que o usuário realiza, eles têm que ficar armazenados para poder serem recuperados a qualquer momento. Essa decisão de quais serão as camadas da aplicação e onde elas vão ficar
Elas poderiam ficar, por exemplo, todas no mesmo servidor, ou então separar em mais de um servidor, de acordo com a camada, fica a cargo da equipe de planejamento, do arquiteto do sistema, do time de desenvolvimento. Mas a ideia aqui é dizer que o sistema é algo divisível. E isso tem impacto direto na questão do front-end e do back-end. Agora sim, o front-end e o back-end. O front e o back-end eles estão intimamente ligados com a arquitetura cliente-servidor. Então, o front seria relacionado ao usuário final e o dispositivo que ele está usando. Então, isso envolve toda a apresentação, as telas, as páginas, né, toda a interação, toda a usabilidade, né? E o back-end seria a estrutura que está nos servidores, que realiza o processamento de tudo que é obtido a partir desse front-end, né, a partir dessas interações do usuário. Isso é trazido para os servidores, que vão processar as regras de negócio, os roteamentos, que vai fazer a persistência dos dados, né, leitura e gravação. O back-end, então, ele é transparente para o usuário, né? Ele é uma infraestrutura subjacente, é aquilo que dá base, é aquilo que fornece tudo o que a interface do usuário necessita. Essa separação é possível porque as tecnologias têm evoluído, então o front-end ele pode trocar mensagens com o back-end a partir do próprio HTTP e de APIs, né, que significam Application Programming Interface, que são interfaces para programação de aplicações, onde os dados são expostos de uma maneira textual, normalmente num protocolo chamado JSON. Para atuar como desenvolvedor front-end, você terá que aprender tecnologias, linguagens, ferramentas relacionadas com essa porção do sistema. Então, você vai ter que aprender HTML, que é a linguagem de marcação para elaboração das páginas web, CSS, que são folhas de estilo, né, para aplicar toda uma identidade visual, alterações visuais, customizações nesse sentido, né, de temas. E o JavaScript, que é uma linguagem que aplica uma dinâmica no HTML, né, que por si só não tem ação nenhuma, ele é uma linguagem apenas de marcação. Então você pode ter ações que ocorrem no lado do cliente, mas que dizem respeito à interface ainda, né? E o JavaScript do lado do cliente, ele permite também essa chamada, né, essa interação por debaixo dos panos, transparente para o usuário, ao servidor, né? Então, com o JavaScript a gente pode invocar APIs, né, que estão definidas no servidor para intercâmbio de dados, né, para leitura, gravação, consumo desses dados. Se você vai atuar no desenvolvimento back-end, então você tem que aprender as linguagens, os frameworks, as tecnologias relacionadas ao servidor. Então, linguagens de servidor como Java, como PHP, como ASP.NET, como Rails, né? Fora tecnologias de banco de dados também, né? Como MySQL, como Oracle, como Postgres. Então, dependendo do foco que você vai ter, da porção onde você vai atuar, você tem as tecnologias relacionadas. Há ainda um conceito chamado Full Stack, né, que, na verdade, eu acho que isso é o que toda empresa deseja do desenvolvedor, né, que ele trabalhe tanto no front quanto no back-end. Então, é bom ter essa noção, né, por mais que você queira se especializar em um dos dois lados, é bom ter uma noção geral de como tudo funciona, porque por mais que você trabalhe especificamente em uma
das partes, ter uma noção, ter um conhecimento do que acontece do outro lado, ajuda no desenvolvimento, na interação com os outros times, né? Na troca de conhecimento. Então é sempre bom saber, sempre bom ter uma ideia do que acontece do lado de lá. Então é isso, espero que tenham gostado. Espero que eu possa também ter esclarecido algumas dúvidas. Por favor, fiquem à vontade para colocar nos comentários qualquer coisa que eu não falei nesse vídeo. Vai ser um prazer respondê-los. E aguardo vocês nos próximos vídeos.